E eu saí com ele de abraçado e a igreja toda em pranto, chorando. E foi ali aonde eu aceitei Jesus no altar. Eu fui muito judiado dele, né? E ele me obrigou a não contar nada para minha mãe, porque aí ele matava nós dois. Ele era policial na época. Passei por muitas coisas também junto com minha mãe, muitos sofrimentos de vida, de faltar comida, de não ter o que comer, entendeu? Sou Messias Alves, morava em Aracaju, hoje resido em Maceió, Alagoas. E vou contar um pouquinho aqui do meu testemunho para vocês. Eu fui feito em uma cidade chamada Alagoinhas, aonde minha mãe era uma mulher da vida. E aí eu fui gerado dentro de uma casa de prostituição em 1980. E passei dentro dessa casa de prostituição 8 meses, sendo cuidado lá. E depois desses 8 meses, a minha mãe veio para Aracaju, Sergipe. E daí, minha mãe conheceu um rapaz, no qual ele não era o meu pai. Ele se tornou um padrasto. E daí, tudo começou. No começo foram flores, né, maravilhas. Mas quando eu completei dos 3 por 4, esse padrasto ele se transformou em um monstro. E começou a minha história de sofrimento, né? O sofrimento já tinha começado quando eu nasci dentro de um prostíbulo. Mas eu não sabia que o sofrimento seria pior com esse homem. Ele se tornou de um padrasto, ele se tornou um, um lobo, né, para mim. E dos meus 3 anos até os meus 4 anos, eu tive uma fase de muito judiamento. Eu fui muito judiado dele, né? E ele me obrigou a não contar nada para minha mãe, porque aí ele matava nós dois. Ele era policial na época. E eu tive muito medo de abrir isso, entendeu? Para minha mãe, para minha família. Até porque eu não queria morrer nem que ele matasse a minha mãe, né? E foram anos muito dolorosos para mim, porque eu tive língua queimada, eu tive facada no braço, eu tive braço quebrado, eu tive murro na testa aqui, ó. Eu tenho marcas no meu corpo, aonde ele deixou, entendeu? Durante dos 3 aos 11 anos. E só veio descobrir no meu último atentado que ele fez comigo, de ter quebrado os meus braços, e o meu vizinho viu. E aí, meu vizinho denunciou ele para a polícia, ele fugiu de lá da cidade. Tentou fugir, né, na verdade, mas foi pego e foi preso. E aí, com o tempo, ele foi morto na delegacia. E aí, os irmãos dele, para se vingar de mim e da minha mãe, fizeram 2 tentativas de estupro comigo. Uma com pau e outra normal, né? Com as partes genitais deles. Mas, graças a Deus, Deus sempre estava cuidando de mim, né? Deus sempre cuida do que eles escolhem. Os vizinhos que viram ele tentando fazer isso, na época, denunciaram os irmãos dele. E aí os irmãos deles também foram presos. E eu tive que sair da cidade. Eu tive que sair de Itabaiana e vim para Aracaju, que é uma capital de Sergipe. E nisso, eu vim morar com minha mãe aqui e começou, né? Eu tive uma vida não fácil com minha mãe, porque não foi fácil minha mãe se separar dele, porque ele tinha umas condições e bancava tudo dentro de casa.
E não foi fácil, né? Porque não foi. Eu tive que começar a trabalhar com 12 anos de idade. Eu tive que já ser adulto nesse período de 12 anos. Eu não me formei, entendeu? E aí eu fui exercer uma profissão que é cabeleireiro. E aí tá, minha família não chegou junto porque não tive apoio da família. Fui rejeitado por eles, tanto eu como minha mãe. Tinha um irmão, meu irmão também me rejeitou. E aí vem a parte do homossexualismo, né? Sou ex-homossexual, graças a Deus. Deus me libertou e está me libertando ainda mais. E assim, passei por muitas coisas também junto com minha mãe, muitos sofrimentos de vida, de faltar comida, de não ter o que comer, entendeu? Só graças a Deus que não fui para as ruas pedir esmola, porque Deus sempre envia anjos, né? Deus sempre envia pessoas para nos ajudar. E nesse período que a gente passou de falta de tudo, foi um período onde a família nos abandonou. Eu tive rejeição da minha família por completo, tanto do meu irmão como de tio, de tia, de todo mundo. E aí foi só eu e minha mãe, né? E nesse tempo pra cá, eu comecei a me envolver com pessoas do mesmo sexo. Falar o que eu vivi no mundo do homossexualismo é muitas das coisas todos sabem, né? Que é um mundo de prostituição, é um mundo de muitas drogas, é um mundo de pessoas que só quer se aproximar de você por interesse. É um mundo onde os homens só se aproximam dos homossexuais para usar e depois jogar fora. Quando não se aproxima para querer algo que o homossexual tem para oferecer. Isso eu vivi muito. Amizades que não valem a pena, amizades que só te levam para caminhos que não valem a pena. Aonde eu tinha amigos que chegavam até mim e diziam: Messias, vamos sair com esses caras porque hoje a gente vai fumar um e depois a gente fica com ele. Messias, vamos sair para beber com esses caras porque a gente vai beber com eles e depois a gente fica com eles. Era esse o mundo que eu tinha no homossexualismo. E como eu me envolvi através de amizades. Com 16 anos eu tive o meu primeiro parceiro. E daí foi começando, um e outro, ficando com um e outro. Eu vendo que, hoje eu vejo que aquelas pessoas só queriam me usar, entendeu? Só queriam usar o meu corpo. E eu também, hoje eu vejo que eu só queria saciar a minha carne, entendeu? Naqueles prazeres. Os traumas são vários. Eu tive traumas de família, ter me rejeitado. Eu tive traumas com meu padrasto, que ele me espancou. E isso me gerou traumas dentro de mim. Aonde eu não conseguia chegar perto de pessoas. Eu não conseguia falar em público. E isso tudo gerou traumas em mim. Também tive muitas coisas que favoreciam no mundo do homossexualismo, me favoreceram como a minha profissão de cabeleireiro. Eu conheci muitas pessoas também. Entrei em lugares onde eu não imaginaria entrar. Participei de muitas coisas legais, concursos de homossexualismo, de gays, eu participei. Era algo muito supérfluo, entendeu? Eu fui Miss Gay Sergipe. Eu também participei de quadrilhas juninas, onde eu fui o primeiro homossexual a dançar de mulher no estado de Sergipe. E assim, hoje eu vejo que
não foi um mundo muito agradável, sabe? Diante do que Deus tem comigo. Diante das coisas que Deus tem na minha vida, não foi um mundo agradável. Eu tinha que viver isso para que tudo isso hoje fosse usado para mim falar para pessoas que estão nesse mundo, que venha para os caminhos de Deus, porque é o melhor caminho. E o conselho que eu dou a você que vive nesse mundo é: saia enquanto há tempo, busque os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Não deixe o diabo, como ele quis um dia, usar a minha vida, como ele usou, né, também a minha vida. Não deixe ele usar a tua também. Saia enquanto há tempo. Busque os caminhos do Senhor, porque o Senhor tem coisas lindas para fazer na tua vida, como Ele está fazendo na minha. Saia enquanto há tempo desse caminho, porque é um mundo de ilusão, é um mundo perverso, é um mundo onde pessoas são preconceituosas, é um mundo é um mundo ruim. Então, o conselho que eu lhe dou hoje é: venha para os caminhos de Deus enquanto há tempo. Enquanto Deus te quer, venha do jeito que você é, porque Deus te aceita da forma que você é. Quando eu entrei para os caminhos de Deus, eu fiquei um pouco preocupado. Será que o Senhor vai me aceitar assim? O Senhor te ama. O Senhor me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu vim. Então, o Senhor te ama do jeito que você vim. Então, venha para os caminhos de Deus. Esse é o conselho que eu te dou. Não deixe o diabo dominar mais a tua vida. Eu decidi a isso, a não deixar o diabo dominar mais a minha vida. Eu decidi fazer a minha história com Deus. Eu decidi buscar ao Senhor e aceitar tudo o que Ele tem para minha história. Então, o conselho que eu estou lhe dando hoje é esse. Busque a Deus enquanto há tempo. Saia desse mundo perverso, desse mundo de nojeira. Venha buscar a Deus enquanto há tempo. Eu sempre recebia mensagens de pessoas evangélicas dizendo que Deus tinha algo muito grande na minha vida, mas eu não queria saber. Eu queria estar naquele mundo de sair, de curtir, de viver aquele momento, entendeu? Mas sempre Deus enviava uma irmã para me dar uma palavra. E eu não ouvia, né? Como sempre dava atenção às coisas mundanas. E aí, nesse tempo que eu recebi uma profecia de uma pessoa em 2018 e ela disse a mim que eu ia aceitar Jesus na dor. E foi ali, né? Depois de ter passado por muitas coisas, eu disse: meu Deus, mais uma dor, qual vai ser? Qual vai ser essa dor? Senhor, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais. Eu não aguento mais tanta coisa, tanto sofrimento. E aí Deus tinha usado essa pessoa para mim em um ciclo de oração que eu fui durante as segundas-feiras. E eu ter conhecido essa pessoa porque eu dancei em banda também. Eu fui bailarina de banda há muitos anos atrás. E aí a gente se conheceu por ela ter sido cantora. Não vou falar o nome porque não posso falar, porque ela é do meio artístico e eu não tenho permissão de falar. E nisso, ela deu essa profecia porque ela aceitou Jesus, ela se batizou, ela me deu essa profecia na casa dela. E eu fui e conversei com Deus, né? Porque Deus, ele sempre estava comigo. Eu só não tinha aceitado nem entendido o que Deus queria comigo e na minha vida. E aí, eu conversei com ela, ela me deu essa profecia. Você vai aceitar o Senhor na sua maior dor. As dores que você já passou não vai ser nada para essa dor que Deus vai fazer você aceitar. E eu disse: Senhor, Senhor. Pronto, passou 2018, iniciou-se 2019. Quando foi 2019, eu tive uma grande perca na minha vida.
que foi a perca da minha mãe. E aí foi a dor que eu nunca tinha sentido na vida, né? Porque você só sabe quando você sente, quando você passa. E Dia das Mães agora que passou foi um dia muito triste para mim, porque para mim Dia das Mães é todos os dias, mas esse dia a gente comemora, né? Foi um dia muito triste para mim esse Dia das Mães. E assim, depois eu vim entender a profecia que ela tinha me dado. Nesse período que eu perdi a minha mãe, eu não tive auxílio de família, eu não tive auxílio de irmão, eu não tive auxílio de ninguém, de familiar. Eu perdi minha mãe em outra cidade, e aí nesse dia que o hospital me ligou, dizendo que ela tinha falecido, quando eu cheguei lá, ela só estava me esperando. E aí, quando eu cheguei lá, que eu falei com ela, porque ela estava em coma, ela balançou os pés. Quando ela balançou os pés, ela não voltou mais. Ali foi o fim. E ali foi o fim para mim. Ali foi o fim para mim de tudo, de tudo. Ali foi o fim para mim de tudo, porque eu não esperava perder minha mãe nesse tempo. Eu não estava ainda preparado, porque a gente nunca está preparado, né, para perder um ente querido, mas principalmente a nossa mãe. E aí eu cavei um buraco no chão e me enterrei. E nesse dia que eu perdi a minha mãe, tinha uma capelinha lá do lado do hospital que ela faleceu. E eu fui para essa capelinha falar com Deus. Eu disse: Deus, por quê? Por que comigo diante de tantas dores que eu já passei? O Senhor me fez eu perder a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E o Senhor só fez dizer para mim nesse dia: me adore, me adore. E dali eu vim lembrar da profecia que eu tinha recebido. Que na minha pior dor eu ia aceitar o Senhor. E aí veio, né? Veio o momento de luto, veio o momento de enterrar minha mãe. E eu andei aquela cidade sozinho, toda, procurando entender o porquê que eu tinha perdido a minha mãe, porque que o Senhor tinha feito isso. E ele falava comigo através de um louvor. Quando sentir dor, ore. Quando sentir dor, louve. Que é no momento de louvor que eu vou falar contigo. E aí eu comecei a louvar lá, a louvar nessa capela, uma música que eu sempre cantava, mesmo não sendo do mundo evangélico, mesmo sendo do mundo, mas eu gostava das músicas evangélicas. E aí eu comecei a louvar esse hino. Quando eu comecei a louvar esse hino, o Senhor começou a falar comigo. É a partir desse momento que eu vou te levar aonde eu quero te levar, aonde eu vou te botar. E aí eu não entendia, porque eu não era evangélico, eu era do mundo, eu não entendia nada. E foi aí que começou. Eu liguei para meu irmão para avisar que minha mãe tinha falecido, e ele saltou com 4 pedras na mão, ele me disse uma palavra, que essa palavra que ele me disse, eu não posso fazer nada por ela. Eu não posso cuidar dela nesse momento. Você que morava com ela, você que cuide dela. E aí eu só disse a ele, eu só te liguei para avisar que ela faleceu e para você avisar a família. E nisso, essa palavra que ele disse, eu tomei para mim e eu passei 6 meses dentro de um quarto com depressão profunda. Depressão profunda em todos os sentidos. Mas Deus, como sempre, ele usa anjos para não deixar você só. Ou seja, agora que eu entendo que ele sempre cuidava de mim, que ele sempre cuidava do que dos que ele escolhe. E Deus usou uma pessoa para ir até mim. Depois que minha mãe faleceu, eu fui morar com um tio meu de criação, que é seu Valdir. Passei a morar com ele. E aí, do lado da casa dele, tinha uma igreja evangélica. E ele chamou
essa pastora para orar por mim, porque ele percebeu que eu já estava entrando em depressão. E às vezes que eu queria receber ela, era muito raro, ela ia lá, orava por mim. E às vezes quando eu não queria, que eu estava naqueles momentos que é terrível, depressivo, ela nem chegava perto. Mas aí eu tive 6 meses dentro de um quarto e Deus, depois dos 6 meses e 15 dias, Deus me libertou dessa doença. E eu saí da depressão e através desse anjo que Deus colocou na minha vida. E logo em seguida vem a pandemia e eu vim para Maceió, passei um tempo em Maceió, em uma cidade chamada, em uma cidadezinha aqui de Maceió. E voltei para Aracaju, logo esse tempo que eu passei nessa cidade. Depois que eu voltei para Aracaju, eu vou logo em seguida, em 2021, eu voltei para Maceió. E essa minha volta para Maceió foi a volta que o Senhor preparou tudo para mim. Foi a volta que o Senhor me preparou para aceitar Jesus. Ou seja, foi como Abraão, né? Deus disse para Abraão: sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para a terra aonde eu te colocar. E eu fiz isso. Em 2021, Natal de 2021, eu vim para Maceió. E nessa vinda para Maceió, eu vim passar Ano Novo e Réveillon na casa de pessoas que me ajudaram durante esse período que minha mãe faleceu, que é a Jéssica e o Hélio. Foram pessoas que Deus colocou na minha vida, que eu sou grato, e que me ajudaram a entender o que Deus queria na minha história e na minha vida. Eu chego a fico emocionado, né? Porque o trabalhar de Deus sobre a minha história foi muito lindo. E ele precisou me mudar de um lugar para o outro para entender o que Deus queria na minha vida. Como ele fez com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu vou te colocar em outra terra. E aí eu cheguei em Maceió em 2021 para passar o Natal e o Réveillon. E aí eu conheci o apóstolo Ítalo na fila de um mercadinho, que o meu conhecimento com ele foi que ele começou a falar de Deus ali para mim. E aí eu disse: meu Deus, mais uma pessoa que vai ser usada por Deus para falar comigo. O que é que o Senhor quer comigo? E aí quando ele começou a falar de Jesus, eu em uma outra pessoa, porque eu tinha cabelão, eu era totalmente diferente, uma outra pessoa do que vocês estão vendo hoje. E aí esse homem começou a falar comigo na fila do mercadinho. Começou a falar tudo comigo. E aí, no decorrer do tempo, eu fui parar na igreja, que era do lado do mercadinho. E quando eu comecei a conversar com ele, a contar o meu testemunho de vida para ele, o que eu estou contando para vocês aqui, que vai assistir esse vídeo, que vai testificar muitas vidas, que vai trazer muitas vidas para Deus através desse testemunho, principalmente no lado homossexual, entendeu? E eu quero dizer para você hoje que o que Deus está fazendo na minha história vai fazer na tua. Que você saia dessa vida, que essa vida do homossexualismo é uma vida de ilusão. É uma vida de pessoas que só querem te usar, que só querem o que você tem, entendeu? Então, quando você, homossexual, escutar esse vídeo, entenda que essa vida que eu estive, que você está, é uma vida de ilusão. É uma vida de pessoas falsas, é uma vida de pessoas que só ama você por o dinheiro, por o que você tem. E por tudo isso eu passei. E daí
eu estava já na igreja conversando com ele, contando o meu testemunho de vida para ele. E daí Deus começou a usar ele tremendamente para mim. E nisso ele já começou a falar coisas da minha vida que tinha acontecido. E aí eu já comecei a me derramar em lágrimas. E daí o Senhor já começou a me tomar ali. E foi lindo, sabe? Ver tudo que aquele homem passava para mim. Eu consegui sentir a presença de Deus na vida dele. E quando ele começou a falar das coisas que eu tinha passado, dos sofrimentos que eu tinha passado de vida, eu me emociono hoje, sabe? Porque foi muito difícil passar por tudo que eu passei. Não ter ido por lado de drogas, não ter ido por lado de outras coisas ruins. E eu ter sempre me mantido ali. A única coisa que eu fui que não é bom foi o homossexualismo, entendeu? Mas ali eu pude conversar com ele, falar toda a minha história para ele, e ele nunca mais me deixou, sabe? Ele pegou o meu contato logo imediato, já te disse logo, Deus já profetizou na vida dele logo que eu não ia mais voltar para Sergipe. E não, eu tenho que voltar, porque eu tenho um trabalho lá, eu tenho meu trabalho, eu tenho que voltar. Deus já tinha falado para ele, você não vai voltar mais. É aqui que vai começar a tua história. E aí, eu terminei de conversar com ele, ele me deixou na casa das pessoas que eu estava passando o Natal e o Ano Novo. E quando chegou lá, ele começou a profetizar na vida dessas pessoas também. E foi um chororô nesse dia. E aí, eu não fui para a igreja nesse dia que tinha culto. A gente estava na semana do Natal e do Réveillon, a gente foi para outra igreja. E aí, quando eu passei a noite lá na igreja dele, eu senti uma presença de Deus tão forte dentro do carro, que eu disse, meu Deus, que igreja avivada é essa? E aí, a gente foi parar numa igreja, passar o Réveillon numa igreja. O pessoal, eu não queria, né? Eu queria ir pra festa na orla e o pessoal, não, vamos passar o Réveillon numa igreja, vamos com a gente. E eu não queria. E eu queria ainda relutando, né? Relutando. E eu não queria, eu queria passar o Réveillon na orla. Aí eu fui pra uma igreja, aqui, a igreja Verbo da Vida. Aí eu disse, ai gente, vocês me chamaram pra vir pra uma igreja, a igreja morta, a igreja sem avivamento. Era melhor aquela que a gente passou lá, do lado do mercadinho, do pastor lá que foi falar com a gente. Eu senti a presença de Deus dentro do carro. Eu senti um avivamento lindo naquela igreja. E nisso, no outro dia, eu passei para ir em um mercadinho lá fazer compras de novo. Fui comprar umas coisas. E aí, nessa volta que eu venho do mercadinho, eu encontrei uma irmã da igreja. E o Senhor disse, pare e pergunte qual é o dia que vai ter culto aqui. Eu perguntei a essa irmã, a irmã Vanessa. Qual o dia que vai ter culto aqui? Aí ela disse, é terça e sexta. Aí na terça a gente não pôde ir. Mas ele já estava falando comigo, conversando comigo, entendeu? Quando é que você vai aparecer na igreja? Aí eu disse, eu vou na sexta, que vai ter culto aí. Eu vou na sexta. E eu fui para lá do jeito que eu tava. A igreja me recebeu do jeito que eu era. Do jeito que eu estava no mundo. E quando foi na sexta, eu fui na frente. Aí fiquei na padaria do lado tomando um café. E quando eu liguei pro pessoal, eu disse, gente, o negócio tá pegando fogo aqui na igreja, vocês vêm. Aí eu entrei, fiquei no meu canto lá no fundo, porque eu sou um pouco tímido. Eu já conhecia ele, mas eu não tinha intimidade. Fiquei no meu canto lá no fundo. E quando eu entrei naquela igreja, eu senti uma presença tão grande de Deus, que eu já entrei com os olhos cheios de água, de lágrimas. Eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Que presença é essa diferente? E eu fiquei ali no cantinho, no fundo, e daí o pessoal chegou, né? Mas quando o pessoal chegou, eles já eram evangélicos,
entendeu? Quando o pessoal chegou lá, o pessoal disse: Meu Deus, que presença linda de Deus aqui nessa igreja. E aí, naquele dia pra cá, o pastor lá, que é o apóstolo Ítalo, que é o meu pai espiritual, que eu amo de paixão, ele foi usado por Deus naquele dia para mim, de uma forma muito forte e poderosa. Eu cheguei na igreja com os cabelão black, com uma roupa totalmente diferente do que vocês estão vendo. E ele saiu afastando as cadeiras todinha. Quando ele me viu, ele nem me viu, na verdade, né? Ele disse no altar: Eu já sei que você está aqui, porque o Deus que lhe colocou aqui é o Deus que eu sirvo. E o Deus que te trouxe para aqui é o Deus que eu sirvo. Aí eu disse: Meu Deus, isso aí é comigo. Aí o pessoal falou bem assim: É com você mesmo. Eu disse: Senhor Jesus, meu Pai eterno, isso aí é comigo. E daí ele saiu afastando as cadeiras na hora que ele perguntou: tem alguém aqui que precisa aceitar Jesus de urgência? E eu não fui, porque eu fiquei com vergonha e pela minha parte de timidez, né? E aí ele saiu afastando as cadeiras todinha. Ó. Eu tava na última fileira da igreja, a igreja é enorme, ele saiu afastando as cadeiras. Ó. Ele primeiro chegou, falou com o pessoal. Deus foi usado tremendamente, usou ele tremendamente para falar com o pessoal. Aí depois ele. E eu já lá aos plantos, né? De cabeça baixa. Depois ele chegou, me abraçou. E aí ele disse: Eu vou cantar uma música que você canta dentro dos banheiros. Aí eu disse: Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Aí quando ele começou a cantar o hino da Sara Farias, que era uma música que ele cantava muito no banheiro da minha casa. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E quando ele cantou esse hino para mim, eu entendi que ali foi Deus. E ele saiu me abraçando e me levou até o altar. Ele disse: Eu vou lhe colocar no local onde Deus te quer lá, do jeito que você tá. E eu saí com ele de abraçado e a igreja toda em pranto, chorando. E foi ali aonde eu aceitei Jesus no altar. Ele perguntou se eu queria aceitar Jesus naquele dia, 6 de janeiro de 2022. E eu aceitei Jesus. Foi lindo. Foi lindo. Nesse dia, acho que umas 20 almas foram salvas lá, devido a algumas coisas do meu testemunho que eu falei para ele, porque eu não conseguia falar. Eu ainda não tinha uma libertação de Deus para falar do meu testemunho, porque eu começava a chorar. Eu chorava de soluçar mesmo. Eu não estava preparado, mas algumas coisas que eu consegui falar, eu falei. E ali a igreja toda chorou. Para você ver que uma igreja de mais de... Tinha pelo menos uns 400 pessoas naquela igreja. E a igreja toda chorou. E foi ali liberta umas 20 almas nesse dia. E aí foi onde eu comecei a minha vida no Evangelho. Dia 6 de janeiro de 2022. Deus me batizou às pressas. Eu me batizei 5 de março de 2022. Às pressas, porque todo mundo que ia na igreja sempre profetizava para mim que Deus tinha pressas comigo,
que Deus tinha pressas na minha vida para fazer o que Ele tem que fazer. E eu já fui me batizando. Dali começou a minha vida espiritual. Eu comecei a ir para os ciclos de oração com a mãe do meu apóstolo, a diaconisa Iones, a entender tudo sobre isso. Comecei a ir para as mentorias, para entender o que era a vida espiritual e entender o meu chamado, né, que é o principal. Só que por eu ser muito novo no Evangelho, eu tenho hoje 2 anos e 5 meses de Evangelho, eu ainda tenho uma estrada pela vida, mas que eu sei que vai ser uma estrada linda como está sendo, e para isso você precisa se abrir. Abrir o seu coração para Deus, abrir o seu coração para o Espírito Santo e entender a sua chamada, né? E hoje, depois de 1 ano e meio, eu comecei a entender a minha chamada. E eu tenho chamado para dança evangélica, que é gestos. Eu tenho chamado para pastorear. Tenho um chamado para missionário. É tanto que eu estou hoje aqui em outra cidade de Maceió, em um campo missionário, aonde eu estou, que é Canapi. É um campo missionário aqui, onde eu estou também servindo aqui na obra, que é uma filial da igreja de lá, de Maceió, que é a Peniel Maceió, e temos uma filial aqui, Peniel Canapi. E eu estou entendendo já o que Deus tem comigo e o que Ele quer na minha vida, porque é através do meu testemunho que eu vou alcançar pessoas. É através do que Deus vai fazer na minha história que eu vou alcançar vidas que precisam ouvir o meu testemunho, que precisam ouvir o teu testemunho. E testemunhos fortes foram feitos para pessoas fortes. Marcas foi feita para pessoas fortes. E quando eu converso com o meu apóstolo, eu já estou vendo o que Deus está fazendo na minha história, que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, mas para isso eu abri o meu coração, entendeu? Eu me entreguei ao meu chamado. Eu me entreguei ao que Deus quer comigo. E eu estou no campo missionário já há 5 meses, fazendo esse trabalho lindo, fazendo esse trabalho maravilhoso, porque eu vou dizer, é lindo o que Deus faz, é lindo o que Deus está me mostrando aqui. Eu tive um preparamento antes, lá em Maceió, lá na igreja, para primeiro eu vim para cá. E é lindo o que Deus faz, né? Quando você abre o seu coração, quando você abre a sua vida para Deus. No começo foi difícil, porque em meio a vidas para Deus tem os tratamentos, né? Você tem as guerras que você passa, tem os tratamentos, mas você vai começando a entender o que Deus quer com você. Você vai começando a entender o que o Senhor quer para a tua vida espiritual. Que todo aquele tratamento é para que você melhore. Deus, o oleiro, ele foi construindo, né? O barro, né? Ele foi construído. Aquele barro, ele foi amassado, ele foi amassado, ele foi amassado. Mas para Deus te colocar onde Ele quer, Ele primeiro precisa limpar algumas coisas por dentro, como Ele está fazendo comigo. Mas que no fim da tua caminhada, o final é mais bonito. Não é o começo, é o final. O final é que é lindo. Você vai passar por várias coisas, mas o final é gratificante. E sabe qual é o gratificante, gente? É a gente chegar para pessoas e falar do amor de Deus. E falar do que Deus está fazendo na minha vida. Isso é lindo. É você chegar para uma família e falar do amor de Deus para essa família. Hoje eu sou uma nova pessoa. Antes eu não era
essa pessoa, entendeu? Com essa aparência, com esse visual. Antes eu tinha um visual totalmente diferente, cabelo grande, roupas diferentes. Hoje Deus me transformou e está me transformando, né? Mas eu abri o coração para Ele, eu abri a minha vida para Ele e disse a Ele: Senhor, eu quero estar na Tua presença, mas eu quero estar na Tua presença totalmente limpo de tudo, de tudo. E todas as vezes que eu vou orar, o que eu peço para mim é isso. E quando eu vou orar, eu não oro por mim, eu oro por pessoas. Eu oro pela minha família, eu oro por pessoas. Porque o que Deus quer de nós é isso. Que a gente venha orar por pessoas. Que a gente venha orar por aquela pessoa que está precisando de uma oração, entendeu? Que a gente venha fazer o bem por aqueles, não olhar quem. Por mais que um irmão ele te maltrate, mas você trate ele com o amor de Cristo, porque deixa que Deus faz com ele. Ele pode lhe maltratar naquele momento, mas depois ele vem e lhe pede perdão. Como isso já aconteceu comigo na igreja. Isso aconteceu comigo, que era para Deus forjar o meu caráter, para ver como era que eu ia me sobressair, entendeu? Durante o período que eu entrei na igreja, o meu apóstolo ele pediu para mim fazer umas sessões de psicólogos. Eu fiz 5 sessões de psicólogo. E aí, durante essas sessões, a psicóloga disse a mim: o problema não está nas pessoas, o problema está em você. Que devido a tudo que você passou na tua vida, rejeição, maus tratos, a parte de homossexual, você se travou. E aí, você precisa se destravar, o problema está em você. E desse tratamento, eu pude entender que o problema não estava nas pessoas, estava em mim, em Messias. E quando eu pude entender isso, foi maravilhoso. E daí eu fui para o psiquiatra, que psiquiatra não é para doido. Psiquiatra é para você entender o que é que está acontecendo com você. E nisso, eu comecei a ter uma vida com Deus maravilhosa, né? Mesmo as guerras, porque as minhas guerras não é fácil. Uma guerra do homossexual não é fácil. A cada dia você mata um leão. A cada dia você mata um leão. Mas, quando as guerras vêm, você vai pro joelho. Oração. Oração com jejum. Oração com jejum. E uma guerra do homossexual não é fácil. É uma batalha travada. É uma batalha travada. Mas que se você se mantém em Cristo, você consegue. Eu já tenho 2 anos e meio no Evangelho. Nunca decaí, graças a Deus, e nem vou. Quero estar ali, firme no que Deus tem comigo. E quero estar pronto para quando Deus começar a me usar mais no que Ele tem que me usar. Eu quero estar forte e firme para salvar vidas que precisam ouvir o meu testemunho. E diante desse tempo no Evangelho, eu recebi muitas profecias que meu testemunho vai alcançar nações, vai trazer muitas vidas para Deus, e eu quero isso. Eu quero trazer vidas para o Senhor, através do que o Senhor vai fazer na minha história. E o que eu digo a vocês hoje é: amem ao próximo, amem cada vez mais ao teu irmão, ajude ao próximo e viva como se não houvesse o amanhã, entendeu? Porque quando Deus me trouxe para a presença dele, foi em um momento muito difícil da minha vida. Em tantos os momentos que eu já passei. E aí, hoje, eu consigo ter uma visibilidade de tudo aquilo que eu passei.
Deus me mostra que eu vou cuidar de pessoas que passaram por tudo isso. E a primeira coisa que Deus me fez, logo após os meus 5 meses do Evangelho, foi em um jejum de Daniel que eu fiz, foi liberar o perdão para meu irmão. E aí é difícil, viu? É difícil, é difícil. Você liberar o perdão para o seu irmão que fez macumba para você, para o seu irmão que não gostava de você, te odiava, liberar o perdão para seu irmão que lhe rejeitou, foi difícil. Foi difícil. Mas para mim fazer o jejum de Daniel, Deus falou tremendamente ao meu coração: eu preciso que você libere o perdão para o teu irmão. Não era nem liberar o perdão para as pessoas que já me maltrataram no meu passado, entendeu? E graças a Deus, essas pessoas, eu pude colocar elas nas mãos de Deus. Eu pude colocar elas nas mãos de Deus. Hoje eu oro por elas, mas uma delas já está lá com Deus, e que ele continue lá, que foi o meu ex-padrasto. E para liberar o perdão para meu irmão, aí foi que foi difícil, complicado, porque é sangue do meu sangue. E para liberar o perdão para ele foi difícil. Foi difícil. Mas como eu queria fazer aquele jejum, como eu queria que Deus trabalhasse na minha vida, eu estando limpo por dentro, eu tive que liberar. Teve um dia que eu fui domingo de manhã para a igreja, e aí na igreja não tinha ninguém. E eu sentei no altar, comecei a falar com Deus, comecei a chorar, comecei a pedir a Deus: Deus, eu quero que o Senhor liberte esse perdão. Eu preciso libertar esse perdão para meu irmão. Eu preciso libertar esse perdão. E aí foi quando ali, naquele dia, eu libertei esse perdão para ele. E depois que eu libertei esse perdão para ele, eu mandei mensagens para ele. O meu pastor ficava falando comigo: já mandou mensagem para ele? Eu disse não. Aí ele disse: quando é que você vai deixar de ser teimoso? Vai começar a agir como Deus quer que você haja. E aí eu fui e pedi, mandei mensagens para ele. Depois que eu tinha falado com Deus no altar, pedido para Deus me dar força, me dar coragem, entendeu? Me dar ânimo, me dar forças, principalmente, para mandar essas mensagens. E aí eu fui e mandei mensagens para ele, pedindo perdão a ele, que ele me perdoasse por tudo, que se... E veja bem, né? Que quem tinha que me pedir perdão era ele, não eu. Mas olha o que Deus faz. Deus faz a gente pedir perdão a essas pessoas, para você ver como é o agir de Deus. E aí passou-se 4 dias. E aí eu mandei mensagem para o pastor, dizendo: e pastor Ítalo, eu já pedi perdão para ele, já tem 4 dias. Aí ele disse: eu quero ver para ver se você pediu mesmo. Aí quando foi a noite que a gente se encontrou, eu mostrei as mensagens para ele. Aí ele aguarda. Eu aguardei 4 dias. Quando foi no 5º dia, ele me mandou uma mensagem para mim de texto, pelo WhatsApp. Quem tem que me perdoar é você, por tudo que eu te fiz, por tudo que eu te causei, por as palavras que eu joguei sobre você. Isso quem tem que me perdoar é você. E aí eu falei com o meu pastor, aí o meu pastor veio diretamente para a igreja comigo, e aí ele fez uma oração em mim, e aí foi aonde, depois desse perdão, eu comecei a falar em línguas. E aí foi lindo. Lindo, foi lindo. Foi lindo nesse dia. Ele orando por mim, eu comecei a falar em línguas. Quer dizer, eu precisava me libertar disso, para poder o Espírito Santo trabalhar dentro de mim da forma que ele precisava. E hoje eu sou uma pessoa bem por dentro,
certo? Ainda estou em fase de tratamento com Deus, porque é um processo, e esse processo Deus vai trabalhando aos pouquinhos. E é como eu disse, é só você deixar Deus agir. É só você botar teu coração para Deus, porque como Ele está fazendo coisas lindas na minha vida, Ele vai fazer na tua também. E aqui eu termino o meu testemunho, agradecendo por tudo, agradecendo por o que Deus está fazendo na minha vida. E uma das coisas que eu sempre digo a Deus é que eu sou grato por tudo a Ele. Por tudo. Por tudo, até dos meus sofrimentos, eu sou grato. Então, seja grato a Deus por tudo. Tenha gratidão a Deus. E ame o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, você está alegrando o coração do Senhor. Então, diante de tudo que eu passei na minha vida, eu entendi que tudo isso era Deus me preparando para me cuidar de pessoas que vai passar por tudo isso que eu passei. E ali Ele está me preparando, me construindo. Um pedreiro, ele constrói uma casa bloco por bloco, né? Então Deus ele vai construindo a gente parte por parte, que é para quando Ele colocar eu e você aonde Ele precisa colocar, a gente já precisa estar construído. Então, esse é o meu testemunho. Hoje eu sou do Evangelho há 2 anos e meio. Estou buscando a Deus, estou buscando a presença do Senhor muito forte. E agradeço a tudo e principalmente a Deus por o que Ele está fazendo na minha vida. E desejo a todos aqui um abraço. Desejo a todos aqui que busquem o melhor de Deus para suas vidas. Que o mundo não tem nada a oferecer, mas o que Deus tem a te oferecer é grande. O que Deus tem a te oferecer é maior do que o mundo. Então, busque, tenha uma busca muito grande por Deus, porque Deus, Ele só precisa que a gente se abra para Ele nos tratar. E muito obrigado a Deus, a tudo, a esse canal maravilhoso. Muito obrigado. Agradeço de coração a esse canal por ter me deixado contar o meu testemunho aqui. E o que eu quero dizer é que Deus tem coisas lindas e grandes para fazer na vida de cada um que Ele escolhe. Não é fácil, não vai ser, mas quando Deus te escolhe, Ele já te escolhe com o propósito de salvar vidas e de fazer com que você cuide de vidas. Então, desde já agradeço a todos. Muito obrigado e um abraço para todos. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.